Veja só o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Eu quero ler apenas a primeira parte para que você possa entender o que Deus quer falar com você através desse texto. Olha só. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fitos. O que é isso? Você está olhando fixo, diretamente para Jesus, porque Ele é o autor e também o consumador da nossa fé. O que eu quero falar com você através desse vídeo? Por que será que muitas pessoas, diante de uma adversidade, esperam o pior do que o melhor? Mas como assim, Wagner? A adversidade já não é o pior? Não. Adversidades, situações muitas vezes indesejáveis, podem ser uma oportunidade para você viver o sobrenatural. Mas por que será que a maioria das pessoas tende a pensar apenas no pior? Acontece isso com você? Talvez uma notícia que você não queria, um fato que aconteceu. Por que será que o nosso pensamento geralmente tende a olhar para o lado negativo do que para o lado positivo? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos prendemos na nossa realidade. E a realidade é a maior inimiga da fé. E é sobre a fé que eu quero falar com você nesse momento, porque o que é fé? Fé não é simplesmente dizer que você acredita em Deus. Fé é você confiar, independente da situação que você está passando, que Deus está no controle. Eu quero que você entenda através dessa palavra que Deus, Ele cria meios para que o milagre aconteça em nossas vidas. Se perguntar para qualquer pessoa, você gosta de passar por dificuldade? É claro que todos vão dizer, eu não gosto de passar por dificuldades. Você gosta de passar por privação? Não, eu não gosto de passar por privação. Mas você sabe que é nos lugares de maior dificuldade, nos lugares que muitas vezes situações não são favoráveis, é nesse lugar que Deus quer operar um milagre. A palavra do Senhor conta um fato da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Qual era o cenário que aquele povo estava vivendo? Onde eles estavam? Era um lugar propício ou era um lugar totalmente improvável? Eles estavam no deserto. E quando nós falamos de deserto, nós falamos de lugar de escassez, falamos de lugar de muitas vezes adversidade, lugar de muitas vezes situações desprovidas, mas foi nesse deserto que Jesus operou um milagre, onde milhares de pessoas foram alimentadas. E como essas pessoas foram alimentadas? Tinha muitos pães? Tinha muitos peixes? Não. 5 pães e 2 peixinhos. O que eu quero que você entenda, o milagre só aconteceu quando aquele rapaz, ele entregou aquilo que ele tinha. E o que ele tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Pessoal, se ele tivesse um pão, se ele tivesse um peixe, Jesus teria operado o milagre? Sim, Jesus teria operado o milagre. Mas ele entregou tudo que ele tinha. Se você quer viver milagres na sua vida, você precisa aprender a entregar tudo a Jesus. E quando eu falo entregar tudo, é entregar tudo mesmo. É você entender que a sua vida pertence a Deus, que a sua família pertence a Deus, que o teu filho, a tua filha, eles pertencem a Deus, que o teu dinheiro, mas o meu dinheiro também pertence a Deus? Sim, o teu dinheiro também pertence a Deus. E quando você começar a confiar e entender que tudo, quando pertence a Ele, Ele cuida, você não vai se preocupar com mais nada. Gente, Deus, Ele quer operar milagres em nossas vidas. Só que enquanto nós ficarmos presos na nossa realidade, enquanto você escolher viver o natural, você não vai desfrutar do sobrenatural. Para você viver milagres,
é necessário você viver o sobrenatural. E o sobrenatural muitas vezes vai contra a lógica humana. O sobrenatural ele vai contra a razão humana. Eu tenho certeza que situações que quando acontecem na sua vida, a primeira coisa que você pensa é: eu preciso dar um jeito nisso. Mas sabe qual tem que ser a primeira coisa que você tem que pensar? Qual é o propósito dessa situação? Porque se a sua vida de fato pertence a Deus, e se você entregou o controle da sua vida a Deus, pessoal, Ele está no controle de tudo. Gente, Deus, Ele tem uma preocupação muito grande com a gente. E essa preocupação não é a preocupação que nós seres humanos temos de não saber o que fazer. É a preocupação de ter um cuidado, de saber que você é importante para Ele. E você acha mesmo que esse Deus que se importa com você vai te deixar abandonado nessa situação que você está passando? É claro que não. Ele tem um propósito. Então antes de você sair aí murmurando, reclamando, falando por que Deus permitiu isso na minha vida, eu não sei por que está acontecendo isso, tente entender o porquê Deus quer realizar algo em você. O porquê Deus permitiu certas situações na sua vida. E outra coisa, não espere o pior, espere sempre o melhor. A mesma força que você faz para pensar numa situação destrutiva é a mesma força que você precisa ter para pensar em algo construtivo. É claro que pensar em coisas ruins é muito mais fácil do que pensar em coisas boas, mas o mesmo esforço que você faz para pensar em algo ruim é o mesmo esforço que você faz para pensar em algo bom. E se você entender que Deus quer o melhor para você, diante de situações adversas, momentos ruins que você enfrentar, não fique pensando no pior, pense no melhor. Aconteceu algo na sua vida que você não está entendendo? Para um pouquinho e fala: olha, eu sei que Deus tem algo bom para mim. Essa situação aconteceu, se aconteceu, foi permissão de Deus. O que Deus quer realizar? A tua expectativa tem que ser uma expectativa de vitória. Pensamentos gera sentimento e sentimentos gera ação. Então, se você começar a excluir pensamentos ruins, porque pensamento é algo muito complexo. Pensamento muitas vezes você não consegue impedir, mas você pode controlar. Você pode escolher alimentar o que você quer pensar. Ah, pensei em algo ruim, já vou descartar. Pensei em algo bom, começa a alimentar. Gente, Deus, Ele quer realizar coisas grandes em nossas vidas. Mas enquanto nós olharmos a situação sempre para o lado negativo e não esperar nada de bom dessa situação, a gente vai ficar preso no natural. Deus, Ele quer realizar dentro dessa situação que você está enfrentando algo muito grande na sua vida. Deus quer realizar um milagre muito grande. Ah, Wagner, mas você não sabe a luta que eu estou enfrentando, você não sabe o problema que eu estou enfrentando. Tudo bem, eu não sei, mas Ele sabe. E Ele está no controle da sua vida. Então descansa. Pare de ficar pensando no pior. Pare de ficar olhando só para o lado negativo. Comece a confiar e descansar em Deus. Gente, nas Sagradas Escrituras tem um texto que diz assim, olha, se você não se tornar como criança, não vai entrar no reino dos céus. O que Jesus está querendo nos ensinar? Que nós temos que ser infantis, temos que não ter responsabilidade? Não, não é isso. O que Jesus está querendo nos ensinar é que enquanto você entender que você tem um Pai que te ama, que se preocupa com você, que quer o melhor para você, você vai querer ficar fazendo as coisas do seu jeito. É por isso que você precisa se tornar como uma criança no sentido de depender de Deus, de saber que tudo que você tem é dele. Gente, por mais difícil que seja o momento, por mais complicado que seja a situação que você está passando, quando você entende que você tem um Deus e que o que você tem foi Ele que te deu, pertence a Ele, não tem por que você se preocupar. Se você entender que o seu carro não é seu, esse carro é de Deus. Se você entender que essa casa não é sua, essa casa é de Deus, você vai tirar um peso da sua costa, vai tirar um fardo.
Você entender que o teu marido, esse marido que você fala, Deus, eu preciso te dar um jeito. Entenda uma coisa, se você entender que o teu marido pertence a Deus, fique em paz. Porque Deus está cuidando do seu marido, está cuidando do seu filho, está cuidando da sua esposa. O que eu quero que você entenda através desse vídeo é que você precisa colocar os teus olhos em Jesus. Enquanto você ficar olhando a situação, enquanto você ficar olhando ao teu redor, você vai ver apenas limitações, escassez, situações que muitas vezes não vai ser favorável. Mas se você ficar olhando para Jesus, e a Bíblia nos fala lá em Hebreus, Ele é o autor e consumador da fé. Pessoal, quer viver milagres? Olhe para Jesus. Talvez você está olhando demais para este problema. Talvez você está olhando demais para essa situação que você está enfrentando. Comece a tirar o foco do problema e comece a olhar para Jesus. Porque quando você olhar para Jesus, você vai começar a desfrutar dos maiores milagres que Ele já preparou para você. Eu não tenho dúvida. Então pare de focar no problema. Pare de ficar pensando só no pior. Comece a enxergar essa situação da forma como Deus vê. Comece a olhar com os olhos da fé e entender que por mais que seja difícil esse momento, por mais que pareça que não tem solução, quando você olha com os olhos da fé, Deus ele começa a mostrar o que Ele quer fazer através dessa circunstância. Descansa no Senhor. Aprenda a entregar tudo ao Senhor. Aprenda a confiar. Quanto mais coisas você entregar para Cristo, menos problemas você vai ter para você mesmo. Porque quando você entregar tudo, você não tem que se preocupar com mais nada, porque nada pertence a você. Tudo é dele. E se é dele, você fica tranquilo, porque ele tem cuidado de tudo aquilo que pertence a ele, inclusive da sua vida. Então entenda essa palavra e descansa no Senhor, porque fazendo isso, você vai viver uma vida de vitória, uma vida de conquista e uma vida de sucesso. Que Deus te abençoe. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Já inscreva aqui no canal, isso me fortalece bastante. Esse canal nos motiva a fazer mais vídeos como esse para poder abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e lembre sempre, olha, fique com Deus.